Meu nome é Vinícius Iano Correia, eu sou grafiteiro desde 2000. Para mim, o grafite hoje em dia é uma manifestação artística que leva a arte para a rua. Então, assim, eu acho que ele é muito importante, mas que começou como uma forma de protesto, uma forma de delimitação de áreas, de gangues, né? Mas que hoje eu vejo ele principalmente na sociedade goianiense como uma forma de arte. O grafite é visto principalmente como arte. É claro que você vai fazer na rua, então você pode se expressar, você pode fazer o seu protesto, mas eu vejo que o grafite hoje ele virou arte, tanto que hoje em dia é bonito você ser grafiteiro. Quando eu comecei, você era oprimido por ser grafiteiro, eu tinha que esconder dos meus pais, eu tinha que esconder dos meus parentes, dos meus amigos. E hoje bateu saudade dos tempos de moleque, do futebol da rua, das fitas de rap, correndo atrás de pipa, tretando com os pivete do bairro rival. Espreizada vai no muro pra crescer a tua moral, tinta vai no beiral, ficava observando as folhas do quintal. Quem vem de baixo quer chegar lá em cima, no meio da tentação. Meu caminho foi a rima, infelizmente não foi assim pra todo mundo. Vi vários se afundando e agora tão lá no fundo. Várias lembranças na minha cabeça, várias vozes gritando, esqueça. Minha razão tá me falando, permaneça. E jogue todas suas cartas nessa mesa, aposte todas suas fichas e mostre para o mundo sua favela querida, periferia, onde existe muito amor, muita rebeldia. Existe muita dor, mas nenhuma covardia. Quem diria, hein? O moleque tá chegando, agora vê se respeita que é rap goiano. Lembra daquele tempo que não volta mais, vai ficar guardada. Eu sou o professor Domingos Barbosa dos Santos, conhecido como professor Dumas. Eu sou filósofo com mestrado em filosofia política e também tenho capacitação em sociologia pela Universidade do Pará. A sociedade, ela geralmente ela concebe as coisas a partir da mídia. Então, a mídia, o jornalista, o publicitário, a publicitária, eles têm um papel importante para tornar a sociedade, né, madura, no sentido de entender que grafite não é vandalismo da coisa pública, né? Grafite não é apenas uma expressão de um indivíduo revoltado, mas o grafite é, antes de tudo, o capital intelectual de um ser humano investido em arte. Então, se a sociedade for educada, for instruída para perceber a beleza que há no grafite, com certeza ela vai receber de braços abertos. Por exemplo, Rio de Janeiro, de todas as capitais que eu tenho visitado e ido trabalhar, fazer palestras, Rio de Janeiro é uma cidade extremamente rica em grafite. E é muito belo ver o que se tem por lá. Inclusive, quando o mendigo, entre aspas, gentileza, faleceu, o prefeito do Rio apagaram muitas coisas que ele tinha grafitado. Levou a cantora Marisa Monte a fazer a música Gentileza, para criticar, né, a retirada do grafite deixada por aquele indivíduo, né? E isso foi muito importante. Então, uma música, né, alguém dizendo o grafite não pode deixar de existir. Que a sociedade perceba isso e comece a olhar com outro olhar, né, com a outra visão, o que é o grafite. Antes de ridicularizar, antes de preconceitualizar, entender que grafite é arte e diz respeito à capital intelectual da pessoa humana. E isso pode gerar valor econômico se o poder público, a iniciativa privada e as entidades civis começarem também a fomentar o valor do grafite. Aqui desci grafite, né, trabalho com grafite já tem 8 anos. Tatuagem também, trabalho tem pouco mais, tenho 5 anos, mas já tenho bastante trabalho também. Ganho dinheiro com grafite, né? Só que não é tão quanto merecido, né? Mas assim, viver de arte no Brasil é difícil, né? Mas não desiste não. A inspiração é tá pintando, independente do que seja, entendeu? Se seja um rosto, ou que seja uma mandala, ou o que for, tá pintando ali, é uma satisfação de estar
fazendo aquilo ali, né? Meu nome é Eduardo, sou conhecido como Eduardo Ayog, né? Que todo grafiteiro tem um codinome, né? O meu codinome é Ayog. E eu pinto desde o ano 2000, já grafito, né? Desde essa época, meus primeiros grafites foram nesse ano de 2000. E desde então, pinto todo final de semana, pelo menos a gente está aí nesses 17 anos aí participando da cultura e realizando intervenções na rua. E sou nomeado como um grafiteiro, né? Que é o meu estilo, né, de trabalho. A maior dificuldade, acredito, é por ser uma área nova e não ser, vamos se dizer, um mercado já explorado, onde se tem um caminho a se seguir. Na verdade, esses caminhos têm sido descobertos pelos próprios artistas, né? O mercado, quando a gente fala de mercado, aí a gente já fala de negociações, de demandas, de necessidades, e aí isso é um diálogo que muitas vezes não se encaixa no raciocínio diário de um artista, né? E sim, às vezes, de um vendedor, né? Mas os grafiteiros, em geral, muitas vezes incorporam essas duas faces, de vendedor e de pintor, né? E aí, muitas vezes, eles vendem os seus murais. Então, acho que o maior desafio é ter que aprender com os próprios erros, né? Por não existir uma cartilha, né? Vamos dizer, de como se deveria ser feito. E não existir em nenhuma empresa que, por exemplo, não existem empresas que contratam grafiteiros hoje, a não ser as que nós mesmos criamos, né? Então é um mercado novo, né? Tem que ser bem explorado, mas é um mercado existente, uma demanda existente, tem bastante demanda mesmo, e é só explorar melhor, né? Essa parte que tem potencial. Na verdade, a gente trabalha em vários leques desse segmento, né? Dentro desse leque que se abre de oportunidades dentro de fazer uma estamparia, ou ser lojista, ou trabalhar com projetos e tal, a gente dá uma pingada em cada coisa, em cada momento, e dessa forma a gente consegue completar o nosso orçamento e muitas vezes se sustentar sim. Tem artistas que se despontam mais, conseguem até conseguir um salário até relativamente legal, mas é um grande desafio, né, se sustentar. Mas o desafio dos grafiteiros hoje em dia é ser autossustentável, mesmo porque o preço do próprio spray é muito caro, né? Você só pintar e por hobby, você pelo menos tem que ter um outro emprego que te mantenha bem financeiramente, porque os sprays são caros e cada pintura tem o seu custo que geralmente eleva bastante. Então, esse também é um dos grandes motivos que fazem os artistas aqui no Brasil quererem trabalhar com os murais, porque dessa forma sobra tinta, e aí sobrando a tinta ele consegue fazer os grafites dele na rua sem mexer no próprio bolso, né? E é por aí que se desenrolou o mercado que a gente está vivenciando hoje. Aqui é o meu lugar. Hey. Grafite, nome dadas, inscrição nas paredes. Desde o Império Romano é uma arte que o artista tem sede. Sede pra mostrar seu talento, seja pintado ou gravado em becos, muros e paredes. Quando o artista está inspirado. Comecei a pintar, eu pintava letra, saca? E aí, só que, como eu não tinha muito dinheiro pra comprar a tinta, pouco material, aí eu comecei a fazer persona porque era mais viável e eu conseguia fazer uns trampos da hora. E com o tempo, segundo o povo, meus persona parecem comigo, saca? Não era pra ser assim não, mas pareceu. E aí, a inspiração veio de certas circunstâncias, igual rolê de rap, às vezes tá acontecendo um bagulho, eu falo, eu quero retratar aquilo ali. Não que seja claro, mas sempre vai ter algum elemento de vivência no trampo. Então é isso que vai inspirando, você vai fazendo aqui e ali. Dependendo do formato da parede que você vai pintar, você tem que encaixar um trampo, tudo isso é inspiração. Meu nome é José Augusto, eu assino Iowa, esse é meu apelido de grafiteiro. Eu sou grafiteiro desde 2002, então são 15 anos de grafite.
E dentro desses 15 anos, em média 10, eu trabalho com grafite comercial também. A gente costuma fazer os grafites nas ruas, né, avenidas, prioritariamente nos muros, né, em painéis grandes. E a gente também trabalha em ambientes internos, né, paredes de quartos, de salas, né, é bem versátil a nossa área de trabalho. Hoje em dia a gente consegue ganhar dinheiro com o grafite comercial. Várias empresas se interessam para inibir o grafite, alguns moradores liberam espaço para a gente estar fazendo também, para inibir esse lance da pichação. Então hoje em dia a gente consegue ganhar dinheiro com o grafite, porque ele está sendo bem visto, né, como sociedade. Sustentar só com ele não, mas eu tenho que ir atrás de outras vertentes artísticas também. Mas só com o grafite eu não consigo tirar a minha renda. O grafite, ele tem o poder de humanizar espaços, né? Ele tem o poder de tornar as praças, os lugares, as ruas, os bairros mais alegres, mais coloridos, chamar a atenção para os elementos da arte que sempre são provocativos, trazer reflexões, né? E com isso você trabalha um conceito que a gente chama de cidades criativas, de territórios criativos, de bairros criativos, ruas criativas, quarteirões criativos, onde o grafite se faz presente. Nesses territórios, que a gente chama de territórios criativos, a presença do grafite e das outras artes juntas faz com que haja uma ebulição, um caldeirão de cultura acontecendo, onde os artistas se encontram, as trocas acontecem e acaba gerando um fluxo de pessoas em lugares que geralmente são lugares que à primeira vista são lugares não muito frequentados, e o artista ele chega na frente, ocupa esses espaços e torna esses lugares habitáveis, e com isso a economia circula. Então a gente tem muitos exemplos de centros de cidades abandonados que antes eram pulsantes e com a evolução da economia e da modernidade acabaram ficando lugares vazios, lugares de cortiço, de drogas, prostituição, e esses lugares eles são reocupados pelos artistas, e nesse meio dos artistas a gente tem não só os grafiteiros, mas os artistas plásticos e outros que trazem uma nova vida para esses territórios, para esses bairros, e junto com essa nova vida uma nova economia. Mais do que a economia, do que a vida, eles trazem em si a cidadania, a dignidade, o prazer e a alegria de conviver, de se encontrar e de trocar nesses espaços humanizados. Então o grafite tem esse poder e já tem feito isso em diversos lugares do mundo. Então são exemplos que a gente vê aqui no Bacião, em praças do setor sul, várias galerias, a céu aberto que a gente tem em Goiânia e que estão fazendo com que as pessoas visitem, tirem fotos, acabem frequentando, e isso de uma certa forma influencia diretamente na economia, porque se compra mais, circula mais, acaba gerando mais economia para a cidade e para o bairro, que antes às vezes estava esquecido ou adormecido. André Amorim, Ednei, Antônio, chega mais aí Rubim. Estão todos pela arte, não aqui pelo din. É talento que não se acaba e nunca aí tem um fim. Agora vai grafiteiro, cobrir muro pra renovar. Artista com as suas obras nesse verso que eu tô pra considerar. Aos que resistem vivendo o amor que sua arte vão continuar. Grafite é hip hop, eu faço parte, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, minha vida é grafitar. Cores estão no ar, o spray é amor, a ideia é saber mandar. Aqui é o meu lugar, minha vida é grafitar. Cores estão no ar, do spray amor, a ideia é saber mandar. A todos aqueles que têm colorido as vielas, as ruas, as esquinas, vocês sacam? São vocês aí que estão por cima. Só agradece a todos esses talentos. Centro-Oeste também é arte, grafite na parede, mas faz parte.